O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Banqueiro português investigado no caso Luanda Leaks é encontrado morto em Lisboa. Vamos lá, vamos por partes, porque assim, o mundo resolveu caprichar com nós. Semana passada, no programa de retorno, a gente falou da Isabel dos Santos, né, que ela estava sendo procurada em Angola, que ela deu aquela entrevista, que ela queria ser presidente de Angola e tudo mais. E assim, foi uma notícia, né, a gente ficou o quê? 5 minutos nisso. Pois é. Aí, 3 dias depois, vazou o Luanda Leaks, tá? Que são 715 documentos, tá? E-mails, contratos, enfim, que caíram na mão do Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, né? O mesmo do Panama Papers e tudo mais. Estão sendo analisados e publicados pelo Guardian. Aqui no Brasil, se não me engano, a agência pública está fazendo parte disso. E, né, deu uma reviravolta, estão fazendo aí uma devassa na vida dela. Deu muita repercussão. E como a gente também gosta de dar uma... né, de não ficar só naquela coisa bem mainstream aqui no nosso programa, a gente vai falar um pouquinho disso, né, para vocês. Antes de qualquer coisa, a Débora, com H, @debsam, ela tweetou que quando a gente falou da Isabel dos Santos, a gente poderia ter mencionado que uma coisa que a impediria de se candidatar é o fato dela ter cidadania russa. E a Constituição angolana impede candidatos com dupla nacionalidade. Porque a mãe dela é russa, na verdade é azeri, né? O pai dela, né? Ele na época estava estudando no Azerbaijão. Inclusive a gente citou o Agostinho Neto no começo do programa. Ele morre em Moscou, né? Porque justamente pelo contexto da Guerra Fria, Angola e a União Soviética tinham uma relação bastante próxima. E ela é filha, né, de um pai angolano, no caso, né, o principal, o principal não, né, mas o líder do MPLA, o José Eduardo dos Santos, que fazia justamente um intercâmbio na antiga União Soviética. E uma cidadã soviética. E a própria Isabel dos Santos nasceu em Baku, capital do Afeganistão. Do Azerbaijão. Do Azerbaijão, do Afeganistão, tô louco. Então, a Débora com H lembrou que isso poderia, né, impedi-la, mas ela só teria que renunciar à nacionalidade russa. E aí eu disse, boa informação, me lembra disso. E ela, em troco da informação, como nada de graça, ela pediu um beijo para o Bruno Diego, que me pediu em casamento há 15 dias, no caso a Débora, não eu, e não perde um episódio do Xadrez Herbal enquanto fazemos comida e lavamos louça no fim de semana. Então tá aí um beijo para Débora com H e para o Bruno Diego. Né? A sonoplastia foi do Matias. Então, voltando aqui, né? E o José Eduardo dos Santos, no caso, ele tem 6 filhos com suas 3 esposas e mais um filho fora de casamento. Então, no total são 7. Voltando aqui. Mas a Isabel é a mais proeminente. Isso. O outro que também teve carreira política, que a gente até vai mencionar hoje, é o José. Né? Por isso que gostamos de países lusófonos, né? Não temos nenhum problema de pronúncia aqui. Isabel, José, João, tá tudo em casa. Então vamos lá. O Luanda Leaks, né, saiu aí essa denúncia bombástica, né, dessas centenas de milhares de documentos mostrando como a Isabel dos Santos construiu a sua fortuna e o tamanho da sua fortuna e como parte dessa grana, né, teve origens e destinos suspeitos, teria rolado ali, né, uma lavagem de dinheiro. Veja que eu estou falando teria, não estou acusando ninguém, não me processem, tá? Então é o seguinte,
Em resumo, e aí entra até no que a gente falou no programa passado. A Isabel dos Santos, ela alega que ela não roubou nada, que ela nunca desviou nada, que ela teve uma educação muito boa, né? Ela se formou na King's College, ela é administradora de empresas, então ela sempre fez investimentos, os investimentos se provaram rentáveis, ela, na verdade, ela é uma boa empresária, só isso. Né? A gente até brincou que era a Isabetina dos Santos. E aí, por exemplo, por conta do Luanda Leaks, cancelaram a participação dela em Davos. Só que em Davos ela participou várias vezes justamente como uma empresária de sucesso, né? E aí é o seguinte, desde o início da vida, da carreira, né, ela trabalhou em empresas diretamente ligadas ao Estado angolano e, de fato, ela fez vários investimentos de muito sucesso. Só que a grande questão aqui é, quando ela faz esses investimentos que se provaram de muito sucesso, ela, por exemplo, ela comprou por um valor bastante baixo, né, ações de empresas de telecomunicação em Portugal. Como ela conseguiu comprar essas ações que depois passaram a valer muito mais dinheiro? Usando empréstimos de bancos estatais de Angola. Então, assim, parte da narrativa dela, digamos assim, não é completamente falsa, né? Mas ela teria simplesmente usado dinheiro, né, que foi emprestado, né, por bancos de desenvolvimento, bancos estatais. Através da influência dela como filha do presidente. Exatamente, para iniciar a sua carreira. Essa é a ponta do iceberg. No total, ela e o marido dela têm 400 empresas em 41 territórios. Tá? Isso que é um portfólio variado. Diversificado. Pois é. E aí, a agência pública fez uma matéria mostrando, né, inclusive o nome, né, da matéria é Como o dinheiro desviado pela corrupção em Angola foi parar na Paraíba. Porque é a porção mais oriental do território brasileiro. O dinheiro veio a nado de Angola, era mais perto. Sim, faz todo sentido, boa. Então vou até pular. Mas 2 dos empreendimentos mais luxuosos da Paraíba foram construídos com investimento angolano. Só que aí, vamos lá, angolano e português. Tá? Então vamos lá. No Solar Tambaú, que é um condomínio com 130 apartamentos, tá? Ele custou 20 milhões de reais para ser construído, e um resort também na Paraíba, chamado Mussulo, foi construído com 70 milhões de reais. Esse resort tem cerca de 100 bangalôs, tá? Quem investiu nisso foi um angolano chamado José Carlos de Castro Paiva. O José Carlos de Castro Paiva era figura de confiança do José Eduardo dos Santos, pai da Isabel, e ele foi, durante 25 anos, o diretor-geral em Londres da estatal angolana de petróleo, a Sonangol. Em Londres, a Sonangol, onde a Isabel dos Santos trabalhou, e em Londres, onde ela morou, tá? O Castro Paiva teria desviado o dinheiro de Angola usando contas nas ilhas Maurício, tá? E no Oceano Índico, paraíso fiscal, também um paraíso fiscal, e também pela empresa chamada Mobileware, sediada em Dominica,
no Caribe, outro paraíso fiscal. Sim. E aí ele teria feito, né, essa trajetória toda porque o dinheiro, na verdade, teria origem no Banco Angolano de Investimento e seria uma forma ali de lavar esse dinheiro. Né? Seria, não estou dizendo que foi, tá? Não estou acusando ninguém, todo mundo é inocente até provado em contrário. Até porque, como a gente tem ouvintes em Angola, né, todo cuidado é pouco. E aí o detalhe é que o resort Mussulo, a empresa que é dona do resort, é registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, e que também é um paraíso fiscal. No Caribe. E a partir das Ilhas Virgens Britânicas foram enviados 4 milhões de dólares por uma empresa chamada Geneva Wealth Capital Management, Genebra, né, na Suíça. Francês, né? O paraíso fiscal durante né, mais de um século. E essa empresa em Genebra teria ligação também com a Isabel dos Santos. Finalmente, a empresa das Ilhas Maurício, que a gente mencionou, é um banco chamado Investec. O Investec Bank de Carran seria de um laranja da Isabel dos Santos. Na verdade, o verdadeiro proprietário da empresa seria a Isabel dos Santos. Então, veja, o dinheiro saiu de Angola, passou por paraísos fiscais, para ir para Paraíba, para construir um resort cujo dono é uma empresa das Ilhas Britânicas, que mandou dinheiro para uma empresa da Isabel dos Santos na Suíça. Eu tentei desenhar mais ou menos a rota aqui, mas vocês podem ir lá na matéria da agência pública, inclusive, né, vai estar muito mais detalhada, ela é muito maior, eu não vou ficar passando aqui por tudo, até porque aí sim seria plágio, né? Então, assim, mostra ali todo o rolê, né, todas as relações, a trama e tal. Só faltou ali uma árvore genealógica, se o pessoal me permite aqui uma árvore genealógica, eu digo aquele organograma, assim, né? Para ver as relações. Ô, Felipe, mas estamos falando aí de um empreendimento, né? Da engenharia civil. E você citou aí Suíça, né? Me lembrou uma família teuto-brasileira. Ela estaria envolvida também? Olha, eu não vi nada ainda envolvendo a família teuto-brasileira, dona da América Latina. Né? Ainda não vi nada relacionado ao Luanda Leaks. Mas vou dizer que não tem? Vou dizer que eu duvido? Não vou dizer. Tá? Agora, o detalhe é que o resort Mussulo, desde o ano passado, ele tem recebido uma série de reclamações, denúncias e processos de clientes que tomaram calote. Então, né? E demissões em massa e dívidas trabalhistas. E hoje em dia, o Mussulo estaria quase uma cidade fantasma, tá? Então, assim, né? E outra coisa, essa matéria que eu citei é da agência pública, mas a revista Piauí também está tratando desses documentos aqui no Brasil, certo? Fizeram um perfil da Isabel, se eu não me engano, né? Eu não cheguei a ver, eu só comentei porque eu acabei de ler isso, então achei que era mais justo, mais apropriado mencionar isso. Mas a Piauí é nossa concorrente com Fora de Teresina. Tô brincando, e um abraço tiete pra Malu Gaspar. O Império de Isabel é o perfil na Piauí. Perfil na Piauí, assinado justamente pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Foi publicado no último dia 19. Então aí, a gente teve a primeira parte, que foi: Isabel dos Santos foi uma empresária de sucesso cujo início de carreira foi financiado pela influência do pai, né, usando ali decretos presidenciais, né, liberando empréstimos que bancos de mercado não estavam dispostos a liberar, enfim. Aí temos, né, esse esquema de lavagem de dinheiro que envolve até o Brasil. Aí temos terceiro ponto, esse enorme patrimônio. Então, desse enorme patrimônio, estamos falando da coleção de artes do esposo dela, o Sindica Dokolo, que é a maior coleção de arte africana do mundo, também inclui obras de Andy Warhol ou outros artistas, 3 propriedades num bairro de luxo em Londres,
um prédio em Mônaco. Tá? Não é que eles têm um casebre. É assim, em Mônaco que tem aquele IPTU baratinho, né? Isso. Um iate de 30 milhões de libras, uma vila em Quinta do Lago, no Algarve, uma outra mansão em Portugal. Algarve que é o principal balneário português, né? Não, Algarve é do Reino Unido de Portugal e Algarve. Reino Unido de Portugal e balneário, é isso? Uma cobertura toda glamurosa em Dubai, que é onde hoje ela declara sua residência. O nome do resort de Dubai, inclusive, é uma marca de luxo aí, de relógios. Outro local também baratinho. Sim, e um local também tudo muito transparente, né, e tudo mais. Eles também têm uma cervejaria em Angola, que produz a cerveja Luandina. O detalhe é que essa cervejaria, ela foi comprada via o Banco de Desenvolvimento de Angola, tá? Então, assim, o Banco de Desenvolvimento tem que desenvolver a produção cervejeira nacional. Então, compra a cervejaria. Mas a cervejaria foi comprada pelo investimento da Isabel dos Santos. Tá? E também participações acionárias na empresa Galp, de petróleo e gás, na Nova Simangola, de cimento em Angola. Ela é dona de uma joalheria suíça chamada De Grissogono. Ela é dona de uma rede de supermercados em Angola chamado Candando. E ela tem participações nos bancos, no Banco Português Eurobic e na NOS, que é a empresa de telecom de Portugal, além da empresa de telecom angolana chamada Unitel. Tá? Então, assim, é um cardápio de investimentos muito farto. Novamente, nós temos muitos ouvintes do mercado financeiro que sabem que o segredo do sucesso é um portfólio variado. Sim. Né? Mas... é uma carta de investimentos ampla. Isso, mas assim, ter um portfólio variado, quando você tem acesso a basicamente um PIB de um país, né, é mais fácil. Aí vem o último elemento, que aí sim é o motivo dela estar sendo indiciada em Angola. Que não é só que ela recebeu incentivos, né, para construir o seu império. Aí é a grana que ela teria desviado propriamente dito. Tá? Quando eu falei de ações, ela tem 42% do Eurobic, que é o banco que ela usa para, depois que o dinheiro está lavado, entrar na Europa. Tá? E aí foi o banqueiro do Eurobic que dá notícia inicial, porque a gente começou com a notícia mais chocante, né, para a tática da Atena, para fazer toda a explicação para a gente chegar. O Nuno Ribeiro da Cunha, ele foi encontrado morto na quarta-feira, dia 22, na garagem de sua casa. Ele que era o principal gerente do Eurobic, e ele é citado várias vezes no Luanda Leaks, tá? E muito provavelmente, segundo ele era gerente não apenas, né, do banco, né, mas ele era gerente das contas da Sonangol, a estatal de petróleo. No início da semana, o comandante do Banco de Fomento de Angola, Mário Leite da Silva, renunciou. E aí, o banqueiro do Eurobic foi encontrado morto em sua casa. Segundo a polícia, muito provavelmente foi um caso de suicídio. Embora, né, eu não vou duvidar de nada. Tá? Então, assim, ele foi encontrado morto na garagem. Né? Então, sei lá, ele ligou o escapamento, fechou tudo e se deixou envenenar? Ou alguém ligou o escapamento, fechou tudo e deixou ele lá? Não sei, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser a investigação da polícia portuguesa, tá? E aí a gente vai entrar na última etapa, que é o seguinte. Ela é a mulher mais rica da África, com essa fortuna de cerca de 2,2 bilhões de dólares. Que, convenhamos, por Jeff Bezos nem é tanta grana assim,
né? Já que a gente falou do Jeff Bezos no programa de hoje, né? Vamos só conferir aqui a fortuna do Jeff Bezos, né? Jeff Bezos teria 110 bilhões de dólares. Então, Jeff Bezos tem 50 carteiras da Isabel dos Santos na carteira dele, né? Mas aí, voltando. Não, e só fazendo um comparativo, Felipe, também me lembra um pouco a crise política em Zimbábue, que teve como pivô a Grace Mugabe, por conta justamente das aspirações políticas dela. Então parece que o próprio sistema em Angola está jogando contra a Isabel dos Santos porque vê ela como uma ameaça. Que é a defesa dela, exatamente. Né? E aí, estou aproveitando o seu gancho, né? A defesa dela é que ela, primeiro, é uma empresária de sucesso, né? Que ela conseguiu lá os méritos dela, enfim. Se o banco me emprestou com juros mais camarada por conta da influência do meu pai, tudo bem, não é culpa minha, mas eu fiz o investimento que deu certo. E ela diz que o que está ocorrendo agora é, por conta do João Lourenço, o sucessor do pai dela, uma perseguição, digamos assim, às pessoas relacionadas ao pai, ao governo dele, que poderiam representar uma ameaça para esse novo governo. E só fazendo uma retificação, que no caso do Zimbábue isso aconteceu enquanto Mugabe estava no poder. Sim. Tanto até que acabou caindo por conta disso. E aí, o que a gente pode especular aqui é o João Lourenço, ele foi ungido pelo José Eduardo dos Santos, ou foi o MPLA que chegou no José Eduardo dos Santos e falou: ô Zé, você tá aí há muito tempo, já deu sua hora. Passa a bola. A gente conversou aqui, o João Lourenço que vai ser seu sucessor, entendeu? Ele vai ser o cara aqui do partido, mas já deu pra você tá aí muito tempo, vamos trocar aí o comando. Então a gente pode especular o quanto ele foi ungido como sucessor, o quanto o partido, e aí, aproveitando aquilo que você falou, por exemplo, dos 5 estrelas, a gente está falando de um partido estruturado, de um partido que tem lideranças, tem setores, tem base. Então o partido foi lá e falou: olha, é o seguinte, gente, esse cara aí não dá mais. E um partido que é o Estado, né? Porque desde a independência de Angola é governado pelo MPLA. Sim, é que no caso você tem uma oposição conhecida. Conhecida, né? Sim, mas que não consegue justamente deslocar o eixo de poder. E, então assim, essa é uma discussão interessante. Tanto que o José Filomeno dos Santos, ele está preso. Meio-irmão da Maria Isabel, que assumiu o Fundo Soberano de Angola em 2013, que aprovou alguns empréstimos para a irmã dele, para meia-irmã dele, no caso, né? E hoje ele está preso por ter autorizado uma transferência de 500 milhões de dólares para um banco britânico, tá? Ele foi detido em março de 2019 e ele se declarou inocente perante a Suprema Corte. Ele está sendo acusado de desvio de verbas e lavagem de dinheiro, tá? Junto com um ex-diretor do Banco Central angolano, o Walter Felipe da Silva. Felipe com I, porque é a grafia correta, tá? Então, assim, o irmão dela também está, entre aspas, sendo perseguido. E aí veio, numa matéria do The Guardian, uma hipótese interessante, que é o seguinte: a Isabel dos Santos, como a gente falou, ela foi empresária durante boa parte da vida dela. E aí, em determinado momento da vida, ela, por alguns meses, tá, presidiu a estatal de petróleo, a Sonangol. Por que ela, né, tomou controle, né, da Sonangol por alguns meses em 2016? Mais ou menos, né, o mesmo tempo que o irmão dela estava no Fundo Soberano de Angola. Segundo essa hipótese do Guardian, tá, teria sido uma tática do pai deles para falar: olha, vou botar meus filhos aqui nesses cargos-chave para eles desviarem uma grana para garantir
a sobrevivência política e a aposentadoria da família. Entendeu? Se eu vou sair do poder, eu vou levar uma graninha comigo. Meus filhos vão ter uma graninha para depois, né? Quando eu digo uma graninha, eu tô sendo irônico, tá, gente? Para depois financiarem suas carreiras, sua vida política, enfim, alguma coisa assim, tá? Tanto que essa matéria específica do Guardian fala que em novembro de 2017, uma conta ligada a Sonangol em Dubai tinha 57 milhões de dólares. No extrato do início do dia. No fim do dia tinha 309. Não é 309 milhões, 309 dólares. Tá? Tinha 57 milhões e no final do dia só tinha 309. Eu fico curioso para saber por que chegou a esse número no final. Deixa 300 conto aí. Pra ninguém desconfiar. E põe 9 aí porque é o custo do DOC, né, de fazer a transferência aí. Deixa 9 também. Enfim, teria rolado essa drenagem de uma conta ligada a Sonangol. Tá? Então, assim, e aí levanta essa hipótese de que pode ter sido o José Eduardo Santos preparando a sua aposentadoria, preparando o fim da sua estadia no poder. Então, né, vamos ver. Tanto que quando ela é nomeada diretora da Sonangol, ela não tinha nenhum background de óleo ou gás. Ela é uma empresária de sucesso. Então vamos colocar ela aqui na liderança da Sonangol e, inclusive, foi parte de uma pressão de investidores estrangeiros que falaram, olha, a Sonangol tem que deixar de ser administrada por esse pessoal aí do Estado, tem que pôr alguém do mercado na empresa. Então vamos pôr a empresária mais rica da África. Ela é filha do presidente, mas é coincidência, né? Então, ela, né, várias entrevistas da época, ela disse que por 1 ano e meio ela se dedicou a salvar a Sonangol, que sofreu um grande baque da queda do preço do petróleo. Durante esse tempo eu estive grávida. Meu filho nasceu no dia 31 de julho, sendo que no dia 27 de julho eu estava numa reunião da diretoria. High stakes, né? Tipo... Então, assim, ela defende a sua passagem pela Sonangol, inclusive com esse episódio da gravidez, né? E que ela realmente se dedicou e tudo mais. É tudo calúnia, perseguição política e tal. É claro que nesse bloco a gente está resumindo muito bem tudo isso, né? Porque são bastante laços e, novamente, como é praxe do Consórcio de Jornalismo Investigativo, eles vão publicando aos poucos, né? À medida que eles vão apurando, né, as informações. Então, qual a conclusão? O Estado angolano congelou os bens da Isabel dos Santos e ela é procurada por ter desviado $1 bilhão do Estado. Então, veja, a fortuna dela é 2,2 bilhões. Mas ela só, entre aspas, teria desviado 1 bilhão, que também seria para o pai dela. O resto seria da carreira dela de empresária, mas que foi financiada de maneira paternalista, literalmente, nesse caso, né? Então, assim, você tem né, uma série de elos, né? Então, por exemplo, no caso da cervejaria, eu vou até fazer uma correção aqui, meu caro Matias, que eu disse que o empréstimo foi via o Banco de Angola. Não. Foi via de um banco alemão de desenvolvimento, mas com aval do governo angolano. Tá? Então, apenas deixando a coisa aqui um pouquinho mais precisa para os nossos ouvintes. Tá? Para quem quiser, tem muito material em português. Tá? Tem matéria na Deutsche Welle, tem matéria na Agência Pública, na Piauí, que você mencionou. O Guardian, para quem lê inglês, está publicando bastante coisa sobre isso. E aí, para não parecer, né, que não estamos aqui fazendo, né, uma perseguição, apenas, né, fazendo piadas, é o seguinte: muitos membros do Parlamento de Angola, ex-generais angolanos, estão presos, inclusive, tá?
e ela usa isso como argumento para mostrar que existe essa perseguição. E a defesa dela é que essa nota da Isabel dos Santos foi publicada ontem, quinta-feira, depois dela ser formalmente indiciada como suspeita pela Procuradoria-Geral angolana por ter desviado dinheiro da Sonangol. As alegações que têm sido feitas contra mim nos últimos dias são extremamente falsas e misleading, enganadoras. Irei clarificar nossa posição em relação às últimas acusações. Isso é um ataque concentrado, orquestrado e bem coordenado, antecipando as eleições em Angola ano que vem. Essas reivindicações estão sendo feitas num momento de instabilidade econômica em Angola. É uma tentativa de me neutralizar e descreditar o legado do presidente dos Santos e sua família. Ninguém deveria acreditar nessas táticas diversionárias. Documentos roubados foram vazados seletivamente para dar a falsa impressão sobre minhas atividades de negócios. Eu sou uma empresária privada que passou 20 anos construindo empresas de sucesso do nada, né, do ground up, criando mais de 20 mil postos de emprego e gerando altíssimos retornos em impostos para Angola. Ano passado, meus negócios pagaram mais de 100 milhões de dólares em impostos. Eu sempre operei dentro da lei e todas as minhas transações comerciais foram aprovadas por advogados, bancos, auditores e agências reguladoras. Infelizmente, o governo da lei do direito, né, foi minado em Angola, onde as cortes estão sujeitas à pressão política. Entretanto, estou pronta para lutar nas cortes internacionais para defender o meu nome. Eu contratei advogados para tomar ações contra reportagens imprecisas e difamatórias e nego todas as últimas alegações feitas por autoridades angolanas. Tá? Lembrando, ela teve as suas propriedades em Angola congeladas e, segundo o governo angolano, se ela não se apresentar perante a justiça do país, vão emitir um mandado de prisão internacional. Tá? E ela é procurada pelo bilhão roubado. Tá? Seria 1 bilhão roubado, desviado das empresas estatais, e o resto da fortuna dela seria, entre aspas, legítimo, mas está nesses paraísos e tudo mais. Então eu espero que a gente tenha resumido relativamente bem essa zona confusa, tá? Os vários passos disso. Ao meu ver, né, novamente, a pessoa é inocente até que provado o contrário, mas governos autoritários são sempre mais corruptos. Tá? Pode ser o governo Pinochet, à direita, pode ser o governo José Eduardo dos Santos, à esquerda, tanto faz. Governos autoritários são mais corruptos porque são menos transparentes, permitem esse tipo de paternalismo, permitem, né, você ali ter uma vista grossa, né? Então, por exemplo, algum juiz, né, que chegou aqui num processo aqui da Isabel dos Santos, filha do presidente, esquece isso, joga no lixo, perdi o processo, caiu no busão. Né? Então, vamos ver aí como é que vão ser as conclusões. Estão feitas as sugestões de leitura e os devidos créditos. E só um detalhe, né, que se o calendário eleitoral angolano seguir o seu curso natural, teremos eleições apenas em 2022. Então, mas os dados já foram lançados aí, né, dos dois lados.